Olá pessoal, mais um podcast Arrocha Manaus e olha só, nosso convidado de hoje tem um nome mais ou menos assim, Marco Antônio Souza Ribeiro da Costa. Quem é? Vamos chamá-lo de Chico Preto, como é conhecido no nosso estado e no meio público, político, enfim. Chico Preto, tudo bem? Honrado, Walter. Muito obrigado pela oportunidade. Pronto para arrochar aqui ao teu lado. Vamos lá. Olha, o briefing que me passaram desse senhor é extenso. Se eu passar aqui 2 dias lendo tudo que ele já fez, do que ele é. Primeiro, é advogado, é casado, tem 55 anos, né, é um homem público, já foi vereador por 4 mandatos? 4 mandatos. 4 mandatos. Presidente da Câmara? Presidente da Câmara 2005-2006. Deputado estadual? Por 2 mandatos. 2 mandatos. Então, olha só. Dispensa a apresentação, dispensa o teleprompter, porque eu estou na frente... O mais importante tu não mencionou. Vascaíno. Olha, ser vascaíno é uma condição da qual eu me orgulho, não tenho vergonha de dizer isso não. Mas é mais importante quando tu mencionas 6 mandatos é ficha limpa. Opa, melhorou, hein? Porque após 6 mandatos eu só tenho multa de trânsito. Essas aí eu tenho. Eu acho que todo mundo tem. Essas aí eu tenho, eu não nego. Eu tenho multa de trânsito. Vamos lá, Chico Preto. Fale um pouco da sua vida, né, para todos nós aqui. Eu acabei de dizer que você é casado, 55 anos. Essa é a melhor parte hoje da minha vida. Ser casado com a dona, né, Silvana, ser pai do Antônio, da Mariana, advogado de formação e profissão. Exerço advocacia. É a advocacia que está pagando as contas lá de casa. Sou nascido em Manaus, morei um tempo fora, depois que meus pais se separaram. Tive uma parte da minha formação. Morou onde, especificamente? Walter, eu fui meio que um andarilho. Eu morei em Recife, Pernambuco, depois morei em São Paulo, depois morei no Rio de Janeiro. Quando retornei para Manaus, servi o quartel e logo depois eu fui morar nos Estados Unidos por 3 anos. Olha que maravilha, né? Então eu tive um tempo da minha vida morando fora. Isso me fez amadurecer mais rapidamente. Com 13, 14 anos eu já morava fora, não trabalhava, estava focado somente nos estudos. Mas o meu pai me mandava a mesada e se eu errasse na administração faltava dinheiro para o final do mês. Então isso nos faz amadurecer. Esses desafios que a vida nos impõe nos trazem amadurecimento. Então, esse amadurecimento foi que me fez tomar a decisão aos 22 anos de dizer para o meu pai que eu queria disputar uma eleição. Eu trabalhava com meu pai depois que eu voltei dos Estados Unidos, carteira assinada, cheguei lá para ele. Meu pai também tinha um apelido de Chico Preto. Falei assim, Chicão, dá baixa na minha carteira que eu vou disputar uma eleição. Ele não acreditou. Ele falou, por que você vai fazer lá, meu filho? Seu pai não é político, seu avô não é político, aquela noção, né, de que a política é um legado. Eu falei para ele, eu vou para lá porque eu tenho a convicção de que ali as decisões que eu tome, eu posso alcançar a vida de muitas pessoas. Eu posso impactar com uma decisão a vida de muitas pessoas. Você acha que esse é o papel que todo homem político deveria pensar, impactar em ajudar as pessoas? As decisões que o político toma, Walter, elas vão impactar na vida das pessoas. Correto. O impacto pode ser aquele impacto que todo mundo espera, que é aquele impacto está trazendo algum benefício para mim. Mas às vezes o impacto não é o do benefício, é do necessário limite, da necessária ordem, porque não dá para a gente viver numa sociedade sem ordem, né? Sem ordem, decência, sem alguns limites. Você só não tem limite para suas opiniões, mas para o comportamento a gente tem alguns limites, tanto que tem um código penal aí, né? Sim. Você tem que ter limite para alguns comportamentos. Então, eu tenho a convicção de que é na política que você representando pessoas que foram lá nas urnas, depositaram voto em você, que você vai construindo ideias, vai construindo projetos, vai tirando aquilo do pensamento para o papel, do papel para a vida das pessoas, e você tem que fazer isso com muita convicção. Então, tomar decisões que possam impactar, melhorar, organizar a sociedade, sem tirar do cidadão, porque
Quando a gente pensa na sociedade, a gente fala de algo coletivo. Mas a parte mais importante da sociedade é o indivíduo. Sabe aquele núcleo individual? São as pessoas, né? Exatamente. Então, ainda que você tome decisões para uma sociedade, você não pode alijar, você não pode prejudicar o indivíduo por conta de um coletivo. Eu falo dos direitos individuais mesmo. Porque se a gente olha só para o coletivo em detrimento do individual, a gente começa a criar, sabe aqueles pensamentos únicos? Uhum. Vou te dar um exemplo. A gente está discutindo agora no Brasil, Walter, essa ideia aí que alguns defendem, eu sou contrário, que não, a gente precisa regulamentar a rede social. Mas o que estão querendo de verdade? Estão querendo botar filtro naquilo que está sendo dito. Por quê? Tem coisas que são ditas hoje em rede social que algumas autoridades não gostam. Ou seja, é um milíndrio, né? Estão querendo criar um filtro. E esse filtro sobre a desculpa de que não, porque a sociedade precisa estar protegida. Olha, quem cometer algum tipo de excesso, você puna o excesso da pessoa. Mas essa desculpa de que não, a gente precisa colocar um filtro, porque isso aqui não pode falar, aquilo ali não pode falar. Bem, se aquilo que for dito por alguém, por um indivíduo, for um crime de opinião, for um crime de injúria, de calúnia, difamação, de... Que seja punido por isso, que né? seja punido por isso. Seja algum crime de racismo, enfim, que seja punido por isso. Mas isso não dá pretexto, não pode ser razão para que você queira pegar a rede social agora e dizer, não, isso aqui você fala, isso aqui você não fala. Remontando aquela ideia do livro do George Orwell, 1984, que tinha o Ministério da Verdade. Então o Ministério da Verdade dizia, olha, você pode falar isso, mas não pode falar aquilo. Isso eu sou contra. Então, na política, você vai estar ali ouvindo, você precisa ouvir a sociedade, você precisa ouvir os indivíduos, para que você possa traduzir decisões, quer seja na Câmara, quer seja na Assembleia, quer seja em Brasília. Então, eu tenho essa convicção, que as decisões tomadas ali, elas podem e devem melhorar a sociedade. Falando em decisão, recentemente você filiou-se ao PL. Por que tomou essa decisão? O Partido Liberal é um partido que já há algum tempo vem participando de um processo de construção e de estruturação de um pensamento político que a gente chama de pensamento político de direita. Hoje o Brasil já compreende melhor pensamento político de esquerda, aí associa direita, os né? partidos, o PT, o PCdoB, o PSOL, o Solidariedade, o Cidadania, e aí vai. E você tem o pensamento político de direita. Então, o PL vem se colocando dentro desse contexto do pensamento político de direita. Os meus valores e os meus pensamentos se enquadram aí. Então, eu fui para o PL para fazer, sabe, Walter, um alinhamento, porque, afinal de contas, eu tenho, vou chamar assim, um grupo de eleitores que são eleitores que cobram muito posicionamento. Não são eleitores de serviço. Porque tem o eleitor de serviço e tem o eleitor de posicionamento. Eu tenho o sentimento de que aqueles que votam em mim votam por conta de posicionamentos. E aí estava muito estranho. Pô, mas cara, tu não está no partido de direita. Então eu fiz o alinhamento e balanceamento, né? Para corrigir isso, para que eu pudesse, né, seguir aí daqui para frente. Isso aconteceu em dezembro do ano passado. Olha só, você acabou de falar aqui sobre essa questão da rede social, né, internet. E hoje nós estamos batendo na porta para uma eleição municipal. Vem aí eleição para vereadores e eleição para prefeito. A rede social ela tem falado muito. Acabou aquela história de que a campanha política só começa quando acontecer as convenções, ou seja, está muito antecipada o processo eleitoral. Como é que você visualiza isso? Eu não sei quando a campanha termina. Porque termina um processo eleitoral, você já está falando de política no dia seguinte. Aliás, a campanha que está sendo feita hoje já é pensando em 26, né? Exato. Tem tudo a ver. O resultado da eleição em 2024, ele tem relação direta com as eleições gerais de 2026. Como é que você visualiza essa ferramenta da internet, da rede social, dentro desse contexto? Quando eu fiz a minha primeira eleição, Walter,
era impossível você fazer uma eleição sem santinhos. Uhum. Então o santinho era a internet de 20 anos atrás, 25 anos 10 atrás. anos atrás mesmo. Hoje, a informação, ela ainda é entregue no papel? É, muito menos. Mas a informação, hoje, ela é entregue em propagandas que estão no teu celular, não é isso? Então, a internet é o caminho pelo qual essa propaganda chega no teu celular, chega no teu tablet, vai chegar na televisão quando você está assistindo algum aplicativo, tipo YouTube, né? Então, sem rede social, é bem complicado hoje. A gente volta, né, para uma estrutura de campanha extremamente cara, porque eu acho mais barato hoje você fazer uma propaganda, um impulsionamento na rede social, do que você imprimir milhares de panfletos. Aí você precisa ter um exército de pessoas para entregar esses panfletos. Não é todo candidato que tem essa condição, Walter. A internet, na minha opinião, junto com as redes sociais, elas dão a possibilidade de mais pessoas entregarem as suas ideias para um número maior de cidadãos. Isso é democrático. Isso é mais democrático. É lamentável, por exemplo, o que aconteceu recentemente, quando uma das plataformas mundialmente conhecidas, pode falar o nome? Pode, claro. Acho que foi o Google. O Google disse, eu não vou fazer impulsionamento no período eleitoral. Por quê? Porque as regras que foram instituídas pelo Tribunal Superior Eleitoral são tão complicadas de serem cumpridas que, com medo, o Google disse, olha, eu prefiro deixar de fazer, eu prefiro abrir mão de ganhar esse dinheiro, porque se eu pegar uma multa da Justiça Eleitoral Brasileira, não vai compensar. Mas eu me dou o direito, Walter, de entender que essa dificuldade que é criada, ela é criada com um propósito. Ela tem um propósito por trás. Porque, notadamente, pré-candidatos, políticos de direita usam de forma mais intensa, de forma intensiva, a comunicação digital, a comunicação de redes sociais. Então, quando você dificulta essa ferramenta, você notadamente está dificultando que aquele pensamento, o pensamento de direita, e todas as cobranças e todas as cutucadas que a turma da direita dá, eles sejam diminuídos. Você diminui a possibilidade de mais pessoas como eu, né, falarem para um número maior de pessoas. Então, eu não acho que isso... eu tenho a convicção que isso não é à toa. Não é só uma questão isso de punição. Isso não é à toa. Isso faz parte de uma estratégia de dificultar a comunicação, principalmente do pensamento de direita, para que chegue o maior número de pessoas. Tem 3 temas aqui que eu gostaria que você analisasse um deles para a gente conversar, e você, uma pessoa experiente, né, como já falamos aqui, vereador de 4 mandatos, deputado estadual de 2 mandatos, e aí? Manaus precisa de quê hoje? Saúde, educação ou segurança para quem vai tomar conta da cidade a partir do ano que vem? Boa pergunta, Walter. Deixa eu colocar aqui uma imagem. Ela não está aqui, mas as pessoas vão poder mentalizar e vão entender o que eu estou dizendo. Acho que muitos de nós já tivemos a oportunidade de ir a um circo, de vez em quando vem um circo em Manaus, ou assistirmos algum espetáculo de circo, hoje, numa plataforma como o YouTube. E eu tenho a convicção de que muitas pessoas viram aquele cara que é o equilibrista de pratos. Sim. O cara começa equilibrando o primeiro prato, o segundo, o terceiro. Quando ele chega próximo do quinto, do sexto prato, ele olha para o primeiro e vê que o primeiro perdeu força. O que ele faz? Ele volta no início da fila, balança novamente, ele impulsiona o primeiro prato, o segundo, o terceiro, para que ele possa botar um prato novo. E a partir daquele momento ele fica assim. Ele, para botar um prato novo, ele tem que voltar e impulsionar todos os outros pratos. O que acontece hoje com Manaus? Manaus é uma cidade que cresceu absurdamente a partir do fenômeno Zona Franca. A Zona Franca nasce em 69, mas ela ganha corpo no final da década de 70, 80, ela começa, as grandes obras em Manaus começam a também surgir. Manaus Moderna, pontes, viadutos, e cada
prefeito, cada governador que foi passando foi deixando o seu legado. Então, os próximos prefeitos, os próximos governadores, eles devem olhar para trás e entender que tem um legado deixado e que eu não posso deixar aquilo cair. Onde é que eu quero chegar? Que quem for prefeito, quem for governador, para ele fazer uma obra nova, ele vai ter que recuperar uma obra antiga. Ele vai ter que recuperar uma ponte, ele vai ter que recuperar um viaduto, ele vai ter que recuperar ruas que já foram abertas e asfaltadas. Então, essa dinâmica, ela não vai permitir que os próximos prefeitos, os próximos governadores só pensem em obras novas. Eles terão que dar manutenção no que já existe e ampliar aquilo que tem demanda. E tem demanda na educação, tem demanda na saúde pública, tem demanda no trânsito. E muito, tá? né? Eu te destaco o seguinte, na saúde pública, a principal demanda, o principal desafio é aumentar a cobertura das unidades básicas de saúde. Em que pese eu reconheço, em que pese não, eu reconheço que há avanços, porque minha filha faz medicina e a minha filha cumpriu agora nesse primeiro semestre estágio em unidades básicas de saúde. Todas as unidades que eu fui, o atendimento ele é bom. O atendimento das unidades básicas de saúde. Alguém me disse assim, mas a gente espera 1 hora e meia. Bom, no outro dia eu fui no Adventista, esperei 1 hora e meia para ser atendido. A questão é, você pode esperar, mas você é atendido. E a minha filha, que estava fazendo estágio ali, ela me dá esse testemunho. Pai, as pessoas ali são dedicadas. Mas tem uma do lado da minha casa, ok. Pode ter uma, pode ter duas, mas regra geral, eu vejo que a saúde pública melhorou. Na cidade de Manaus, administrada pela prefeitura. De um lado você tem saúde pública do governo com muitas cobranças, com muita coisa sendo motivo para reclamação do povo. Mas as unidades básicas de saúde melhoraram. Tem desafio? Tem. Levar essas unidades básicas para áreas que não têm cobertura ainda. Porque tem pessoas que saem, por exemplo, do Tarumã, porque não tem uma cobertura suficiente para ir para outros lugares para serem atendidos. Então, levar UBSs para muitos lugares em Manaus, esse é um grande desafio. Educação. Educação. A gente tem a educação básica, que é responsabilidade da prefeitura. Né? Eu tenho o sentimento de que a gente colocar na educação cada vez mais ferramentas associadas à tecnologia é algo necessário, Walter, para que a gente possa dar tranquilidade aos pais e a gente possa encurtar distâncias. Vou dar um exemplo. Não sei se você sabe, mas as escolas militares em Manaus, os pais que têm filhos estudando em escolas militares, os garotos têm um aplicativo. Os garotos têm um aplicativo. Meu filho estuda em uma delas. Então, tu tens acesso ao aplicativo do teu filho. O que tu manipulas ali? Tu vê as notas do teu filho. Comportamento, tu vê a frequência. Isso, na minha opinião, é algo bom de se implantar nas escolas da Prefeitura Municipal de Manaus. Às vezes não dá para fazer. Como é que estão fazendo no militar? Dá para fazer. Então, são avanços que eu julgo necessários. A tecnologia é algo que eu penso ser fundamental, indispensável para que nós possamos melhorar a resposta de serviços públicos. Isso vale também para a saúde. Sabe aquela história de você receber um SMS, receber uma mensagem no teu WhatsApp dizendo, a tua consulta está confirmada, você pode vir tal dia, tal hora, para que você não fique esperando, às vezes, 1 hora, 2 horas, para marcar uma consulta. Você marcar uma consulta, quem sabe, pelo sistema. Sim. O sistema usando tecnologia. No trânsito, Walter, que é talvez um dos maiores desafios hoje, esse é um desafio que a gente vai ter que enfrentar um tratamento. Eu comparo muito com aquela notícia quando o médico diz o seguinte, você está com câncer. Vem o primeiro choque, mas a partir dali você se submete a um tratamento. E você vai fazendo o tratamento, a químio, a rádio, você vai se submetendo a uma série de intervenções que vão o quê? Se Deus permitir, vão te curando. O trânsito em Manaus, você não tem um único remédio. Toma esse remédio que amanhã o trânsito está resolvido. Tá bom, né? São ações, dia após dia, ano após ano, gestão após gestão, que podem trazer um maior alívio quando o assunto é trânsito. E uma dessas questões que eu vejo, ainda pensando em tecnologia, é que a gente precisa verdadeiramente implantar em Manaus o controle do trânsito,
o controle do fluxo de trânsito com aquilo que já se falou muito, que é a tal da sinalização inteligente, usando a inteligência artificial. Porque ela analisa, né? A inteligência artificial ela analisa o fluxo de uma via, por exemplo, Djalma Batista. Tem aquele horário que a Djalma Batista está até o Tucupi. E as perpendiculares, aquelas que cortam, não tem um tráfego tão intenso. Então, o que a inteligência artificial faz? Ela deixa um tempo maior de sinal na Djalma para que o fluxo possa, né, correr de forma mais rápida. Mas aí a gente precisa avançar sobre passarelas, a gente precisa avançar sobre algumas intervenções, como, por exemplo, direita livre. Direita livre em Manaus pode ajudar muito na questão do fluxo. Então, eu olho para esses assuntos e vejo em cada assunto você tem algo que você pode contribuir e que aquilo vai, com outras intervenções, aquilo vai criando um cenário perfeito, mas um cenário melhor para aquele assunto. Posso comentar um, que é claro. O turismo, que é uma coisa que eu acredito muito. Essa semana, melhor dizendo, foi a primeira vez, foi a segunda vez, mas que eu pude olhar para aquela obra que foi inaugurada no centro, que é o Mirante Lúcia Almeida. Sim. Aí a primeira percepção que veio na minha cabeça, aquela obra, ela se junta a 3 grandes obras no centro de Manaus, que antigamente fazia trinca. Quando chegava um amigo meu aqui de fora, eu dizia, eu vou te levar para visitar o teatro, a Matriz e o Adolfo Lisboa. E agora tem mais um elo nessa corrente, ou seja, tem um quarteto, não tem mais uma trinca, tem um quarteto. Eu vou te levar para visitar o teatro, a Matriz, o Adolfo e o Mirante. Então, isso foi um elo importante quando a gente pensa turismo. Precisa fazer mais? Precisa. E nessa de precisar fazer mais, eu enxergo 3 coisas que eu faço questão de compartilhar aqui contigo, porque eu não tenho... Algumas pessoas que convivem comigo dizem assim, pô, mas tu não pode falar, porque daqui a pouco começa a campanha, tu tem que guardar esse trunfo. Eu digo, cara, eu não sou egoísta a esse ponto. Eu não sou egoísta a esse ponto. Eu acho que eu tenho que comentar mesmo para que isso vire... Aconteça, né? Que isso vire uma visão que todas as pessoas falem a mesma língua. Primeiro, está na hora de Manaus ter um aplicativo da cidade. A pessoa tem que chegar em Manaus, Walter, e dizer, olha, baixa o aplicativo da cidade de Manaus. Aí ele abre o aplicativo, ele consulta. O que tem hoje na cidade de Manaus? Olha, os shoppings funcionam até tal horário, tem uma atividade na Ponta Negra, tem uma atividade no Mirante, tem uma atividade no São José. O turista vai saber o que tem. Onde é que estão os principais prontos-socorros, unidades básicas? Está aqui. Sabe, ele encontra tudo aqui. Onde é que tem passeio? Ele encontra aqui. Então, Manaus precisa de um aplicativo de perfil colaborativo. O que é perfil colaborativo? É aquele perfil do aplicativo do Waze, que as pessoas vão dizendo, elas vão dando dicas. Mas os empresários que têm ali a sua empresa no aplicativo, eles vão alimentando, eles vão dizendo, hoje eu tenho isso, eu tenho promoção, e um grande aplicativo, porque o turista não pode mais ficar pegando em papel, pô. O turista tem que baixar o aplicativo e consultar, sabe? Para ele poder ver. Primeira coisa. Segunda, a gente precisa divulgar Manaus nos grandes canais de comunicação mundiais. Qual que você acha que é um grande canal de divulgação de comunicação mundial, Walter? Hoje? Diga um. Comunicação física ou... Para tudo. Para tudo. Eu acho que a Times Square, em Nova York... Você está pensando no lugar físico, né? Físico. A Times Square é um dos locais onde todo mundo passa a noite em Nova York, claro. Legal. Você acha que tem mais gente vendo uma propaganda na Times Square ou alguém assistindo um vídeo na Netflix? Netflix, claro. Então Manaus precisa estar sendo divulgada na Netflix, na Prime Video. Já dizer, Chico, como é que é isso? Se tu entrares na Netflix hoje, tu vai ver vídeo do Peru, da Colômbia, do Equador, da Costa Rica. Os países estão se divulgando ali. Ali hoje é uma grande plataforma de comunicação. Não é mais a Folha de São Paulo. Sim. Então Manaus, o Amazonas, precisa ter um baita de um vídeo, qualidade de cinema, divulgando para que as pessoas... eu quero conhecer Manaus, eu quero conhecer o Amazonas. E a terceira, Walter, é o seguinte. Eu acredito que o turismo precisa ter uma unidade de visão. Eu não trabalho com turismo, mas eu como morador da cidade de Manaus, eu preciso entender que aquele cara que chega aqui ele é importante para a minha cidade. Porque ele vai andar de Uber, ele vai deixar dinheiro aqui, ele vai comer, ele vai deixar dinheiro aqui, ele vai fazer um passeio, ele vai deixar dinheiro aqui. Então não é só o agente de turismo tratar bem o turista, somos
todos nós abraçarmos e entendermos que esse cara é importante para a nossa economia. E aí eu vejo, sabe, a prefeitura fazendo um grande programa de qualificação constante, Walter, de bares, lanchonetes, restaurantes, de todos os segmentos. E naquele segmento coloca um selo. Selo Qualidade de Atendimento Manaus, com o selo da prefeitura. Porque o cara, quando olhar aquilo ali, Walter, vai dizer, pô, aqui tem um selo, então aqui eu posso ser bem atendido. Mas se não for, o cara vai lá e diz o seguinte, ó, aquela loja ali, o seu Walter, um exemplo, seu Walter e ela, pô, não me atenderam bem. A prefeitura vai lá e diz, pô, o que está acontecendo? A gente recebeu uma reclamação aqui. Muito bem. Então, eu estou comentando assim 3 pontos quando o assunto é turismo, que eu vejo como possíveis e que devem ser implementados, sabe? São desafios que precisam ser vencidos para a gente poder dar uma resposta. No turismo, tem a resposta da educação, da saúde, tem a resposta do trânsito, da segurança. Então, para cada doença, a gente vai ter um tratamento. Olha só, estou conversando aqui com o Chico Preto, né? Que papo gostoso, né? A gente conhece e fica conhecendo muita coisa desse cara que nos 4 mandatos de vereador, 2 de deputado, 1 como secretário de Estado, enfim. Tem uma pergunta que eu vou fazer agora, porque eu sei que você vai responder pelo conhecimento que você tem politicamente. Esta semana que passou, que está terminando, né? A gente teve uma grande conversa, celeuma, envolvendo um projeto de lei na Câmara Federal. Vou ler aqui o texto. Claro. O projeto de lei número 1904/2024 pretende equiparar a pena da realização de aborto após 22 semanas em crime de homicídio. Gostaria de ouvi-lo sobre este assunto. Walter. A favor ou contra essa PL? Sobre a PL? A favor da PL. Porque eu sou a favor da vida, eu sou pró-vida. Certo. Veja. Eu tenho alguns questionamentos. É um assunto muito delicado. Muito delicado. Né? Eu tenho alguns questionamentos. Primeiro, minha posição. Eu sou pró-vida. Certo. Ponto. Não vejo lógica em alguém que sofreu uma violência, como um estupro, que possa me dizer o seguinte, eu vou diminuir a minha dor tirando a vida de alguém. Entendi. Eu não vejo lógica. Vai diminuir a dor eu tirando a vida de um outro ser, porque as pessoas, elas não têm dúvidas. Poucas são as pessoas que dizem, que ali não tem. A grande maioria do povo brasileiro entende que no ventre de uma mulher há uma vida. Então, eu tirar aquela vida vai compensar a minha dor? Vai refazer a minha dor? Aborto no Brasil é crime. Ponto. Aborto no Brasil é um crime. E em 2005, Walter, o ministro da Saúde, salvo melhor juízo, que é senador por Pernambuco. Eu estou tentando lembrar o nome dele. Foi líder do governo Lula, no primeiro governo Lula. Enfim, ele era ministro da Saúde. E ele baixou uma normativa dizendo que uma mulher que registrasse uma ocorrência por crime de estupro, que a partir daquele momento não era mais necessário dizer quem era o estuprador. Por conta, o argumento era, mas que tem uma dor, que tem um constrangimento e tal. Pô, mas tem um crime. O cara que cometeu um crime vai sair impune? Vai sair ileso? Está correto isso? Não está correto. Então, a gente tem aí 3 exceções à regra. Aborto é crime, ponto. E você tem 3 exceções à regra que o Brasil admite. Mas uma mulher grávida de 5 meses, se interromper a gravidez no seu ventre, não é crime. Mas se aquela criança nascer e a mãe matar segundos depois, aquilo passa a ser um crime. Então a diferença é de segundos, porque está dentro da barriga, porque está fora da barriga.
Quer dizer, matar na barriga não é crime, mas quando nasce 1 segundo depois, 2 segundos depois, É crime? é infanticídio, é crime. Literalmente é crime. Então, eu tenho um posicionamento que, além do que, sabe, Walter, que eu vejo que quando se coloca esse assunto, principalmente o movimento feminista, não coloca esse assunto com todas as cartas na mesa. A quantidade de mulheres que foram submetidas a um aborto, que sofrem algum tipo de consequência física, mulheres ficam estéreis após um aborto. O risco é muito grande. Tem uma síndrome chamada síndrome de Asherman, que provoca a infertilidade. Mulheres que passam por traumas pós-traumáticos, estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, luto, sentimento de perda, problemas psicológicos pós um aborto. Então, isso não é colocado, penso eu, de forma clara para que não se estimule o aborto. O que há é uma agenda que um movimento chamado movimento feminista, mundo afora, defende. É aquela história de meu corpo, minhas regras. Aí mudam o nome de direitos reprodutivos. Mas se aquela criança não tem direitos, e no Brasil tem. Se você for pegar tanto a Constituição, Walter, quanto o segundo artigo do Código Civil Brasileiro, você vai ver lá que a legislação brasileira garante o direito de personalidade do recém-nascido e põe a salvo os direitos do nascituro. O que é o direito do nascituro? É o direito de uma criança vir ao mundo. Sim. Porque a criança, qual foi o crime que a criança cometeu? Ela pode ser fruto de uma violência? Pode. Não cometeu. Mas qual é o crime que aquela criança cometeu? Sabe, essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Que crime aquela criança cometeu? Porque a mulher pode ter sofrido um crime, e isso é muito doloroso para a mulher. Mas cometer um outro crime vai resolver o problema? Essa é uma pergunta. E mais, para concluir, quantidade de pessoas que hoje no Brasil, por que não dizer no mundo, buscam uma adoção é muito grande. É muito grande. Mas, na verdade, esse assunto também, Walter, ele faz parte de uma agenda. Isso faz parte de uma agenda. Quando Humberto Rocha, eu acho que é Humberto Campos, senador, eu acho que é ele, baixou isso aí, dizendo que, olha, você não precisa mais... Humberto Campos. Acho que é senador. Humberto Campos senador pelo PT. Ele é senador pelo PT, se eu não me engano. Ele continua senador. Continua senador. E de Pernambuco. Ele é médico. Então. Ele baixou uma normativa dizendo, olha, essa questão agora para o procedimento do estupro, você não precisa mais entregar o nome da pessoa, porque isso causa constrangimento e tal. Isso deram uma aliviada muito grande, o que me faz até acreditar, que engraçado, a turma que está aí hoje, no governo do PT, é uma turma que tem um discurso muito forte quando o assunto é bora tirar a vida do bebê. Mas uma turma que passa pano quando o assunto é bora endurecer a pena para o estuprador. Bora endurecer a pena para o estuprador, porque o estuprador é o seguinte, estupra de 6 a 10 anos. Por bom comportamento, com 2 anos, 3 anos, o cara está fora. E a gente não vê essa galera, sabe, falar de bora endurecer a pena para estuprador, pô. Porque a reincidência é filha da impunidade. Tu não pune, Walter, o cara vai fazer de novo. E no Brasil, ano passado, Anuário Brasileiro da Segurança Pública, 75 mil casos de estupro foram registrados. 1% teve punição. 1% teve punição. Então, estupro no Brasil não é punido. Então, a gente tem uma legislação fraca. Cara, 2, 3 anos o cara está na rua. E a gente não fala. Não fala de castração química para estuprador. Rapaz, o pessoal pula lá no Congresso, não pode ser contra direitos humanos. Mas a vida de um inocente, na vida de um inocente, vamos lá. Meu corpo, minhas regras,
direitos reprodutivos. Então, sabe, eu vejo tudo isso e me convenço mais ainda, né, que, primeiro, sou pró-vida e que o Brasil precisa avançar nessa legislação, principalmente para punir estupradores. Meus amigos, esse é o Chico Preto com quem nós conversamos aqui no nosso podcast Manaus. Eu quero te agradecer porque foi uma das melhores entrevistas que eu fiz aqui. Entrevista não, de bate-papo que nós fizemos aqui, porque a gente aprende, né, com pessoas como você, que traz um diálogo legal, que nos enriquece aqui nesse podcast. Eu quero lhe agradecer muito. Walter, obrigado. Honrado. A honra é nossa. Até a próxima. Deus quiser. Deus Fica abençoe com a Deus. todos. Pessoal, esse foi mais um podcast Arrocha Manaus. Segue aí nas nossas redes sociais.